juntos. Nós vamos começar uma nova série. Vai ser uma série curta, pelo menos em comparação com as séries que normalmente fazemos, que demoram alguns anos. Esta série vai demorar menos. E vai ser, vou partilhar convosco aquilo que estive a partilhar no retiro de jovens em que estive esta semana. Então foi muito importante relembrar certas verdades, verdades que eu acho muito importante também, nós achamos importante partilhar com a Igreja, porque lembram-nos algumas coisas fundamentais. E chama-se Em Comunhão com o Pai Nosso, esta série, porque vamos estar a pensar na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, quando eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar, e Jesus ensinou esta oração. No livro de Mateus, que é onde nós vamos ver, isto também está noutros evangelhos, em Lucas está, e não sei se em Marcos está também. Acho que não, acho que é só em Mateus e Lucas, não é? Estou a olhar ali para os doutores aqui, teólogos, para eles me ajudarem, mas acho que é isso, está em Mateus e Lucas. E em Mateus esta oração aparece naquilo que Jesus, naquilo que nós chamamos o Sermão da Montanha, em que Jesus ensinou durante uma extensão grande, ensinou várias coisas revolucionárias, e entre as quais esta oração. Claro que para nós estarmos em comunhão com o Pai Nosso, e vamos já ver o que é que significa isto, Pai Nosso, para estarmos em comunhão nós precisamos de estar em sintonia com aquilo que Ele é e com aquilo que Ele nos ensina. E para isso, para estarmos em sintonia, nós precisamos de está a dar luz. Eu não sei, a tecnologia anda zangada comigo. Já no retiro foi uma luta. Ok? Não está a funcionar. Mete aí, clica aí no meio. Okay. Estava eu a dizer, para irmos adiantando, que para nós percebermos como estar em comunhão com o nosso Pai, nós precisamos de ir à Bíblia. Né? A Bíblia é a palavra de Deus e é o nosso guia para aquilo que Deus nos quer ensinar, para nós conhecermos Deus. E nesta passagem nós falamos sobre a oração, e oração é algo fundamental. Né? Agora, nós precisamos de orar para nos relacionarmos com Deus. E não dá para relacionar sem comunicar. Né? Nós precisamos de comunicação. E a oração é a forma de nós comunicarmos com Deus, é a forma de nós partilharmos o nosso coração com Deus e termos e aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele. Mas nós temos que orar segundo o conhecimento que temos de Deus. Não é orar de acordo com as nossas ideias particulares. É orar de acordo com aquilo que nós percebemos que Deus nos ensina na sua palavra, quem Ele é, porque senão nós vamos estar a falar com outra pessoa. Não é? Se nós não soubermos quem Deus é, vamos estar a falar com outra pessoa, ou vamos estar a dizer coisas que não vão favorecer um relacionamento saudável. E então nós precisamos de conhecer a pessoa com quem nos relacionamos e também nos dar a conhecer. E a oração é um contexto, é o contexto para isso. Nós, pela palavra, pela Bíblia, nós conhecemos Deus e o seu plano e a sua vontade, e pela oração nós falamos com Ele sobre isso, né? E em cima disso. E então vamos estar, à medida que vamos percebendo a oração, vamos estar em relacionamento com Deus, vamos orar com conhecimento de quem Deus é, e vamos orar para vivermos segundo a sua vontade. E vamos estar também a perceber na oração que Jesus ensinou algumas coisas que fazem parte da natureza de Deus. Vamos perceber alguns atributos de Deus e vamos destacar isso também. Mas vamos ler a passagem. Vamos ler a passagem aqui em Mateus 6, do versículo 5 ao 13. Quem é que pode ler? Alexandre, podes, por favor?
Mas olha, lê aqui com microfones. Para ouvirem lá em casa. Ele está ligado. Fala aí, fala aí. Quando orarem, não façam como as pessoas fingidas que gostam de orar de pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para toda a gente ver. Garanto-vos que essas pessoas já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando quiseres fazer a oração, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai, que está presente sem ser visto, e o teu pai, que vê o que se passa em segredo, há de recompensar-te. Quando orarem, não usem muitas palavras como fazem os pagãos, que pensam que é por muito falarem que serão mais facilmente ouvidos. Não sejam como eles, pois o vosso Pai sabe muito bem do que vocês precisam. Antes de lhe o pedirem, portanto, devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de que precisamos. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Amém. Então, antes de ensinar a oração, propriamente dita, Jesus faz 3 avisos, assim, 3 advertências importantes. Primeiro, no versículo 6, ele diz: quando quiseres fazer oração, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai, que está presente sem ser visto. O que é que isto nos diz? Diz-nos que devemos eliminar as distrações. Fecha a porta, vai para o teu quarto e também não exibir, não andar a exibir a nossa devoção aí só para toda a gente. Deus, isso não tem mal nós orarmos em público, obviamente, mas o que Jesus está aqui a dizer é: privilegiem a oração no secreto, onde ninguém vos está a ver, onde somos só nós e o Pai, onde abrimos o nosso coração e onde eliminamos as distrações para não haver ruído que nos desvie desse relacionamento. Depois também diz, no versículo 7, não usem muitas palavras como fazem os pagãos. Em algumas traduções dizem, não usem vãs repetições vazias. Não façam como aos outros, que oram, falam e não dizem nada. Isto nós costumamos associar isto à Igreja Católica. A nossa cultura é o que está mais perto de nós na nossa cultura, embora não seja só na Igreja Católica que existe este sistema de rezas, de orações pré-feitas. E nós também temos as nossas repetições. Não é? Nós também, muitas vezes, se formos honestos, caímos numa repetição que às tantas já perdeu o significado. Não é? Senhor, abençoa isto, abençoa aquilo. Obrigado por este dia. Obrigado. E tudo te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E fica assim uma fórmula também. Nós muito facilmente caímos nisso. É uma tendência que todos nós temos. E por isso é que Jesus diz aqui, não usem repetições vazias, como aos pagãos. E porquê? Jesus dá uma justificação para isto. Porque o vosso Pai sabe muito bem do que vocês precisam antes de lhe pedirem. Então nós, para sermos ouvidos por Deus, para Deus conhecer o que está no nosso coração, nós não precisamos estar sempre a repetir rezas que perdem o sentido. Não é? Ele já sabe. Então a pergunta que fazemos é: se Ele já sabe, por que é que precisamos de orar? Não é? Se Ele já sabe, para quê? Orar. O que é que os irmãos acham? O que é que vocês acham? Para ter comunhão. Deus não quer só ser informado daquilo que se passa na nossa vida, porque Ele já sabe. Não é? É um dos atributos de Deus que vamos ver. Ele é omnisciente, Ele sabe todas as coisas, então Ele já sabe. Não há nada que Deus possa não saber, porque Ele sabe todas as coisas. Então não é novidade nenhuma. Ele não quer só ser informado. Ele quer a nossa presença. Ele quer estar perto de nós.
Ele quer que nós nos aproximemos dele. Ele quer ter comunhão connosco. Esta palavra comunhão tem um significado muito profundo. A palavra grega que é traduzida por comunhão é koinonia. E koinonia é uma palavra muito rica. Comunhão também é uma palavra rica. Nós é que perdemos o significado. Mas fala de intimidade muito profunda. Fala de um relacionamento muito íntimo. Fala de nós sermos um só. E é isso que Deus quer connosco. E uma coisa também sobre esta oração é que vamos ver na oração que muito do que oramos tem a ver com Deus, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E nós ficamos ali com uma parte que também é importante, mas tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus, a sua vontade, aquilo que Ele quer, o seu reino, a sua natureza, o seu propósito. Tudo começa com Ele. Para nos dizer o quê? Que Deus é o centro. Nós não somos o centro. Não vamos para a oração apenas apenas obcecados com as nossas próprias coisas. Porque Deus, Ele quer nos descentrar de nós próprios para nos centrarmos nele. E isso é contraintuitivo, não é aquilo que nós temos tendência para fazer, mas é o melhor para nós. Não ficamos afundados no poço das nossas próprias necessidades, porque descentramos-nos das nossas próprias necessidades e damos o lugar principal a Ele. E quando nós fazemos isso, Ele cuida. E estamos a descansar. Porque se nós estivermos ali a martelar nas nossas coisas, nas nossas inseguranças, nas nossas necessidades, naquilo que eu quero, blá, 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 nós acabamos por ficar só nisso. E não nos descentramos disso para o Deus que realmente pode tratar e cuidar de todos os nossos assuntos. Primeira palavra de oração, qual é? Pai. Só esta palavra tem muito que se lhe diga. Só esta palavra tem imensas coisas para dizer. Jesus identifica e encoraja-nos a identificar Deus como um Pai. E esta palavra é a primeira palavra de oração, e nós também sabemos que Jesus, quando orava, ele dirigia-se a Deus assim, como Pai. É suposto nós seguirmos o exemplo de Jesus. Certo? Pai. E se nós não entendermos esta palavra, se nós não entendermos o que está por trás desta palavra, se nós não entendermos esta essência de Deus, de Pai, nós não vamos entender quem Deus é. E lá está, vamos estar a orar sem entendimento. E então nós temos que esclarecer isto. Deus é Pai. Isto fala do primeiro atributo de Deus, que é paternidade. A paternidade faz parte da própria natureza de Deus. Deus sempre foi Pai, desde a eternidade. E Ele nunca vai deixar de ser Pai. Mesmo quando nós não existíamos, Ele já era Pai. Sabem porquê? Porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus sempre foi Pai, a sua natureza é de Pai, Ele nunca deixou de ser Pai. A única coisa nova que Ele fez foi abrir-nos a porta para nós podermos entrar nessa comunhão, nesse relacionamento. Podermos conhecê-lo como Pai, que Ele é, e podermos ser transformados em seus filhos. Ser adotados como filhos. E essa é uma das primeiras coisas que João, o discípulo de Jesus, escreve no seu Evangelho. O que é que ele escreve logo no início? A todos quantos o receberam, a quem? A Jesus. Quer a vossa participação? Okay. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Não é que Deus começasse a ser Pai quando nós nos tornamos seus filhos. Não, Ele já era Pai, e quando nós recebemos a oferta de Deus, de Jesus, que é um caminho aberto para Deus, para um relacionamento com Deus, e quando nós entramos nesse caminho, nós somos feitos filhos de Deus, nós somos adotados por Deus. Quando o recebemos. E nós nunca vamos saber a nossa verdadeira identidade enquanto não dermos este passo. Não vamos saber quem somos. Ou vamos ter ideias muito erradas sobre quem somos. Nós fomos criados para ser filhos de um Pai.
um Pai eterno. Se nós não temos esta noção, nós vamos achar que somos o quê? Órfãos. Vamos achar que somos órfãos. Sim, nós temos os nossos pais biológicos, é verdade, ou pais adotivos, ou cuidadores, né? Pessoas que fazem papel de pai, pai e mãe nas nossas vidas, mas isso não chega, porque se os nossos pais partem deste mundo, o que é que nos resta? Se nós não temos uma identidade mais profunda, mais firmada, não apenas em coisas temporais, mas em coisas eternas, nós vamos viver como órfãos. Mesmo quando temos pais biológicos ou adotivos ou cuidadores, não chega, isso não chega. Nós precisamos de algo mais profundo. E sentimos isso na nossa vida. Se examinarmos o nosso coração. Então, quem é filho de Deus, quem se torna filho de Deus, partilha da natureza do Pai, encontra a sua verdadeira identidade e é transformado. Nós ganhamos um novo ADN. Sabem o que é ADN? Não é? Sabem o que quer dizer ADN? Pois é. Isso é gringo. Isso é gringo. Isso é em inglês. Em português é ácido desoxirribonucleico. Não é? Aprendi isto em biologia no 9º ano e nunca mais me esqueci. ADN é aquilo que está escrito. ADN, no fundo, são as instruções. O nosso ADN são as instruções que estão em cada uma das nossas células e que nos dizem como é que se monta um Tom, ou como é que se monta uma Esther, ou como é que se monta um Martim. Está lá a informação toda. E quando nós nos tornamos filhos, esse é o nosso ADN físico, quando nós nos tornamos filhos, nós ganhamos um novo ADN espiritual, filhos de Deus. E então é uma questão de natureza, percebem? Isso é algo muito, é um equívoco muito comum. É um equívoco muito comum nós acharmos que ser filho de Deus ou ter um relacionamento com Deus é uma coisa de comportamento. Nós temos de ter um certo comportamento religioso quando aderimos a um certo sistema. Não é isso a fé cristã. A fé cristã não é isso. A fé cristã é ter um novo ADN. Então, porque nós temos uma nova natureza e tornamos-nos filhos de Deus, nós temos um outro comportamento. Isso reflete-se, mas o que está à superfície é um reflexo daquilo que está lá no profundo. Não vamos inverter as coisas. Não vamos achar que por termos um determinado comportamento temos uma certa natureza. Isso pode ser um engano. Nós podemos ter muito comportamento muito fabricado, muito artificial, muito superficial e não ter nada a ver com a nossa natureza. Mas também é verdade que quando nós temos natureza, o nosso comportamento reflete isso. Verdade. Por exemplo, se eu tiver um ADN de porco, eu vou me comportar como o quê? Como um porco. Naturalmente, não é? Porque está lá, é o meu ADN. Não é? Se eu tiver... Pronto, enfim, os irmãos já perceberam a ideia. Não vou continuar. Então, se nós tivermos o ADN de Deus, nós vamos nos comportar como quem? Como Deus. Assim, num mundo perfeito, seria assim. Só há um problema. É que nós ainda temos um velho ADN. Um velho ADN também espiritual, que é aquilo que nós chamamos pecado. Ou a nossa velha natureza. Mesmo quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós ainda conservamos, somos transformados, o nosso ADN, o ADN de Deus passa a ter primazia, passa a governar a nossa vida. Já não somos governados pelo nosso velho ADN de pecado. E pecado é o quê? É rebeldia contra Deus. Ter as coisas à nossa maneira, é viver à nossa maneira. E isso está entranhado em nós. É uma tendência que se manifesta logo, praticamente desde que nós nascemos. O Jonatas e a Ruth vão descobrir isso, não é? Em primeira mão, como quem tem filhos já descobriu e quem lida com crianças pequenas também descobre. Não é preciso ser pai nem mãe para perceber isso. Não é? Que se manifesta logo. A rebeldia, de querer desobedecer à autoridade, a dizer não, das primeiras palavras logo. Não. Não é o que é. É uma afirmação de que eu não obedeço. Eu quero desobedecer. Eu quero fazer as coisas à minha maneira. Não. É marcar uma posição. E isso também está em nós. E por causa disso,
por causa desse ADN, nós temos muitas vezes uma visão distorcida da nossa identidade. Mesmo quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós começamos um processo de desenvolver uma identidade nova. Nós já somos transformados, mas precisamos de desenvolver essa nova identidade, aquilo que em teologia se chama santificação. Nós precisamos de ser transformados. É um evento, nós somos transformados quando recebemos Jesus em filhos de Deus, mas também é um processo, também é uma caminhada, é algo contínuo. E uma coisa-chave é nós percebermos quem somos. Porque se nós não percebermos quem somos, não nos lembrarmos, não renovarmos o nosso entendimento a cada dia, nós vamos estar a passar ao lado. Percebem? Precisamos de lembrar quem somos e não ter visões distorcidas. E nós vamos ler agora uma passagem que nos fala de duas visões distorcidas. Que não são visões propriamente falsas, mas não são as visões essenciais da essência daquilo que é a nossa identidade quando nos tornamos filhos de Deus. Vamos abrir em Romanos 8, versículo 14 a 16. Quem é que quer ler? Vou dar a primazia às senhoras. 14 a 16. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E o Espírito que receberam não os torna escravos nem medrosos, mas torna-vos filhos de Deus. É Ele que vos faz exclamar, Abba, que quer dizer meu Pai. É o próprio Espírito que testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o primeiro tipo de relação que Deus não nos chama para ter primariamente com Ele, primariamente, esta palavra é muito importante, ok? É escravos. O Espírito que receberam não vos torna escravos. O Espírito que Deus nos dá quando nós nos tornamos filhos de Deus não nos torna escravos. Deus não quer ser primariamente, não é isso que Ele quer ser primariamente para nós. Não é esse o papel que Ele quer ter, não é esse o principal papel que Ele quer ter na nossa vida. É que nós o vejamos apenas como um patrão. Escravos, Senhor. Não é que Deus, Ele não seja Senhor. E não é que nós não sejamos seus servos. Também. Não é? Paulo, em pelo menos duas das suas cartas, ele começa por dizer de Paulo, servo de Cristo. Então não está errado nós entendermos que somos servos, que estamos a servir e que Deus é o nosso Senhor. Mas o Espírito que Deus nos dá não quer que nós vejamos Deus principalmente como isso. O Espírito que Deus nos dá quer que nós sejamos mais do que isso. Não é que nós não sejamos isso, mas o Espírito que Deus nos dá quer que nós sejamos mais do que isso. Jesus diz aos seus discípulos algo muito interessante. Se fizerem aquilo que eu vos mando, serão meus amigos. Agora já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto aprendi de meu Pai. Então, Jesus, Ele quer que nós sejamos mais em Deus do que apenas servos. E que apenas o vejamos como um Senhor. Um Senhor que... Aquilo que Jesus diz é muito interessante, não é? Quando, por exemplo, nós estamos a trabalhar, ou na escola também, não é? A pessoa que está em autoridade sobre nós nunca sabemos muito bem o que é que se passa lá em cima. Não é? Nunca sabemos muito bem porque é que certas coisas são decididas, não é? E ficamos assim um bocado, pronto, ok, confiamos, não é? Eles é que sabem, não é? Mas Jesus, Ele quer que a gente tenha uma participação diferente no relacionamento com Deus. Ele não quer que nós sejamos assim, eu não sei muito bem, Deus é assim uma coisa um bocado abstrata, não sei o que é que Ele faz, porque é que Ele faz o que Ele faz. Não, Ele quer que nós sejamos amigos ao ponto de entender, estejamos próximos dEle de uma maneira que nós conseguimos entender porque é que Ele é como é e porque é que Ele faz o que faz. E Ele dá-nos este privilégio. Se Deus for apenas
um patrão para nós, se Deus for apenas um senhor para nós, nós vamos ter um relacionamento distante. Isso vai nos distanciar de Deus. Sabem, quem Deus é para nós vê-se em pequenas coisas, até na forma como nós nos dirigimos a Deus em oração. Se nós não somos capazes de orar e dizer Pai, alguma coisa está errada. Pode ser só um hábito linguístico, mas normalmente as palavras querem dizer alguma coisa. Porque, imaginem se o meu filho me tratasse por Sr. Joel. Sr. Joel? Olha, Sr. Joel, pá, eu ia achar aquilo estranho. Eu sou o pai dele. Essa é a minha principal natureza. Sou eu que mando lá em casa? Eu tenho autoridade sobre ele? Sim. Ele tem que servir, fazendo as coisas que lhe competem a ele fazer? Sim. Mas não é isso o principal relacionamento que nós temos. O principal relacionamento é que ele é filho e eu sou pai. Eu quero que ele me chame pai. Sabe-me bem. Não sabe bem ouvir isso? Eu acho que com Deus é igual e esta passagem de Romanos mostra-nos isso. Acho que sabe bem a Deus ser chamado de pai. Segunda coisa que Deus não quer ser primariamente para nós, e esta palavra é importante, diz que o Espírito não nos torna medrosos. Não nos torna medrosos. Quando é que nós temos medo de alguém? Quando é que nós temos medo de alguém? Diz. Hã? Disseste alguma coisa. Quando é que nós temos medo de alguém? Quando alguém é mau. Quando alguém nos faz mal. E também quando nós fizemos alguma coisa errada. E principalmente quando a pessoa tem autoridade sobre nós e sabemos que ela vai descobrir. E temos medo que ela descubra. Porque temos medo do castigo. Também. Não sei se isso é medo ou é, enfim, revolta contra a autoridade, rebelião. Mas é um exemplo, são exemplos de medo quando alguém é mau, quando imaginamos que essa pessoa só está ali para nos castigar. Deus não se quer relacionar connosco. Em 1 de João, João diz, na sua primeira carta, ele diz que o perfeito amor lança fora o quê? O medo. E ele está a falar de que tipo de medo? Do medo do castigo. Ele está a falar do medo do castigo. Ele está a dizer, nós agora aproximamos-nos de Deus à vontade. Porque quem tem medo do castigo não está aperfeiçoado no amor. Não é? Se o meu filho só tem medo de mim, se ele só acha que eu sou uma figura de autoridade, um juiz, não é? Se ele só acha que eu sou um juiz mau, e é importante isso, não é? Um juiz sem misericórdia, um juiz mau, um juiz que não o ama, que tipo de relacionamento ele vai ter comigo? Relacionamento de medo. Ele vai estar sempre com medo. A nossa geração é uma geração bem diferente, mas alguns lembram-se aqui, eu lembro-me dos meus pais contarem, eu nunca tive esse tipo de medo do meu pai. Eu tinha, às vezes o meu pai, ele só olhava assim e eu, não é? Mas há pessoas que têm experiência aqui de um tempo em que o pai era pouco mais do que isso, não é? Era um juiz que estava ali a ver o que é que acontecia e se alguém pisasse o risco, bastavam olhar, ou então, assim, uma grande cachaçada, não é? E ficava logo tudo tranquilo, ficava logo tudo em ordem. Mas é importante lembrar, Deus é juiz. Deus é um juiz. Mas Ele é um juiz bom. E Ele não é só isso. E Ele não quer que nós o vejamos só como isso. Porque Ele é Pai. Pai. Ele há de julgar os vivos e os mortos. E fala aqui de condenação. Esta passagem de João fala de condenação,
Mas o que é que diz? Diz que não foi para condenar o mundo que Deus lhe enviou o seu Filho, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Está a falar de Jesus. Quem crê nele não é condenado. Aliás, é próprio Jesus a falar. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Ou seja, Deus, ele não quer condenar, ele é juiz, mas ele não quer condenar. Então ele faz o quê? Ele envia o seu Filho, ele envia-se a ele próprio para pagar o preço da sentença, que era justa para cada um de nós, porque nós transgredimos, porque nós realmente desobedecemos, nós somos rebeldes contra Deus, nós quisemos fazer as coisas à nossa maneira, nós não queremos ter um Deus que nos diga o que fazer, não queremos ter um Deus que nos limite, que limite as nossas ações. Então sim, nós queremos fazer as coisas à nossa maneira e nós condenamos-nos a nós próprios ao desobedecer. Porque há um juiz justo no universo, mas esse juiz, ele quer ser mais do que juiz, ele quer ser pai. Ele quer ter um relacionamento não apenas de juiz para réu. Porque ele quer ser pai, ele enviou o seu filho para receber a pena em nosso lugar. Não é? É um juiz de amor que não quer condenar, ele quer que todos possam ser salvos da condenação. E quem crê nele não é condenado. Então, se nós crermos em Jesus, se o recebermos, tornamos-nos filhos de Deus e aí passamos a ver Deus essencialmente como um pai. Sabemos que ele é juiz, mas temos um tipo de relação com ele diferente. Temos um tipo de relação muito mais profunda. Ele é nosso pai. E eu quero que o meu filho tenha um relacionamento comigo da vontade. Eu não quero que ele chegue à minha... Não quero que ele venha assim, encolhido. Pai, seu doutor juiz, meritíssimo. Eu quero que ele se sinta à vontade para vir ter comigo e sentar-se no meu colo. Né? Agora já está pesado para isso, mas... não é, Sandro? Eles começam a ficar mais pesados. É isso, não é? Faz parte. Mas é isso. E se nós só vemos Deus como um juiz, nós vamos ter um relacionamento com Ele de medo. E, e vamos estar a perder tudo aquilo que Deus nos oferece. Vamos estar a perder todas as bênçãos que Deus nos dá. Não vamos estar a aproveitar nada, não desfrutamos nada. Isso é muito atitude religiosa com Deus. Na minha criação católica, porque eu cresci na igreja católica, eu aprendi as rezas, as orações, e nunca se tratava Deus por tu. Eu não sei como é que está agora, mas Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Vós, Senhor. Né? Uma coisa... e porque nós vemos Deus assim como... E porque se vê Deus assim como juiz, não há vontade. Por isso é que a gente entra nos templos, aqueles templos enormes, gigantescos, e sentimos assim pequeninos. Está lá o altar, lá em cima. E por isso que também é mais fácil a gente, em vez de irmos a Deus, que está lá em cima, e a gente tem medo dele, nós vamos a outros. Inventamos assim, ou escolhemos assim alguns intermediários, tipo uma mãe, né? que vá ao pai, porque nós não queremos ir ao pai. É mais fácil ir assim a uma mãe, mais molezinha. Né? Então inventamos intermediários, ou a outras pessoas. E isso é tudo sintoma de que nós não estamos a ver Deus como aquilo que Ele realmente quer ser para nós. É um sintoma. As nossas orações também mostram isso. Então atenção ao que sai da nossa boca, atenção às nossas atitudes. Vamos pensar na forma como nós abordamos Deus. Porque Deus, Ele é um Pai perfeito. E este Espírito faz-nos exclamar Abba. Esta palavra é assim muito... Eu estive a ler, isto é uma palavra do hebraico, que parece que é a palavra que as crianças dizem. Abba. Não é? Assim muito de criança para o pai. Não é? Não sei se... Acho que há outras formas de entender isso. Mas uma coisa é verdade. Quer dizer meu pai. E esse Espírito faz-nos exclamar meu pai. Faz-nos chamar Deus de pai. E agora muita atenção. Deus não é um pai
que é essa outra visão que às vezes nós temos, distorcida, que Deus não é um pai como os nossos pais. Deus é um pai perfeito. E isso nós temos que processar também. De que forma é que a nossa relação com os nossos pais físicos condiciona a nossa relação com o nosso Pai Celestial? O que é que nós trazemos da relação com os nossos pais físicos que depois nos impede de ter uma relação saudável e boa e de desfrutar da relação com um pai perfeito? Porque os nossos pais cometem muitos erros, são pessoas imperfeitas, têm o seu próprio DNA, ao ADN, estragado. E, portanto, eles podem ser bons modelos, alguns não são, mas podem ser bons modelos, mas nunca são modelos perfeitos. São sempre modelos estragados. Não é? Usando uma palavra pouco simpática, mas é isso. Há sempre coisas estragadas ali. Coisas que vêm de trás, da própria história com os seus próprios pais. Então, cuidado. Vamos fazer essa análise. De que forma é que o meu relacionamento com os meus pais, ou com outras pessoas que cuidaram de nós, que fizeram o papel de pais, condiciona o nosso relacionamento com este Pai Celestial. Este Pai, Ele ama-nos de forma perfeita. Este Pai nunca nos vai trair. Este Pai nunca nos vai decepcionar. E Ele pode nos desiludir. São duas coisas diferentes. Ele pode nos desiludir. Quando é que nós precisamos de ser desiludidos? Quando estamos iludidos. Precisamos de ser desiludidos. Então não vou dizer que Deus, deste Pai, nunca te vai desiludir. Não, Ele vai nos desiludir. Graças a Deus, graças ao nosso Pai, que Ele é um Pai que nos desilude. Porque Ele tira-nos as ilusões. E à medida que nós vamos caminhando com Ele, vamos ficando cada vez mais purificados das nossas ilusões. A maturidade é isso, é nós deixarmos de estar iludidos e olharmos para a realidade tal como ela é. E vermos a realidade de forma mais clara. E nós estamos todos nesse processo de aprender qual é a realidade, de tirar as ilusões, as escamas dos olhos, usando uma imagem do Novo Testamento. Quando Jesus curou aquele homem e à primeira ele só ficou a ver os homens como árvores, mas depois viu tudo claramente. E nós precisamos disso. Mas Deus nunca nos irá trair. Deus nunca nos irá mentir. Deus nunca nos irá destruir. Podemos ter toda a confiança nisso. Então podemos orar, Pai. Podemos fazer esta oração, Pai. Podemos ser seus filhos, estar debaixo do cuidado do Deus de todo o universo, do Criador do universo. Podemos estar debaixo do cuidado de um Pai de amor, um Pai que é perfeito. Não temos de estar sós, não temos de ser órfãos, não temos de nos sentir perdidos, porque este Pai, Ele cuida de nós, sempre, e de forma perfeita. Mesmo que nós possamos não entender, porque é que muitas vezes Ele faz o que faz, ou permite aquilo que permite, mas a nossa vida está nas suas mãos. E quanto mais nós o conhecemos, mais vamos percebendo que Ele tem razões para fazer o que faz. Não é? Como muitas vezes os nossos filhos também muitas vezes não entendem porque é que nós temos de fazer o que fazemos. Temos de tomar algumas decisões que tomamos. E colocam isso em causa sem perceber o quadro todo. E essa é a nossa situação com Deus. Nós não percebemos o quadro todo. Mas confiamos que Ele é um Pai perfeito. E Deus chama-nos para esse relacionamento. E vamos orar. Pai. Sim. A sério? Uau. Uau. Não fazia a menor ideia. Incrível, não é? Como o Pai sabe o que faz. Hã? Feliz dia a todos os pais brasileiros e a todos os pais das outras nacionalidades também. Mas vamos orar, vamos ficar de pé. Eu queria nos convidar a tirar uns segundos, um minutinho de reflexão no nosso lugar.
de olharmos assim um bocadinho, assim, precisamos de fazer isto de uma forma mais calma e sozinhos também, nós e o nosso Pai, no secreto, com a porta do quarto fechada, mas pensar um pouco em como nos temos relacionado com Deus e deixar que o Espírito de Deus fale ao nosso coração para nos colocar este Espírito que não nos torna escravos nem medrosos, que nos faz exclamar Abba Pai, que deixemos que esse Espírito nos possa levar para um relacionamento com Deus segundo a sua vontade. Vamos tomar algum tempo a refletir sobre isso. Pai, nós exclamamos, Abba, meu Pai. Nós nos aproximamos de Ti como crianças, que é aquilo que Tu dizes que nós temos que ser também. Ver-te sempre como Pai, um Pai que recebe, que acolhe, de braços abertos, mesmo quando nós nos afastamos, como na parábola do filho pródigo, vemos a imagem do Pai à espera, com o coração ansiando por comunhão com o Filho. Nós queremos ser esses filhos para Ti, Pai. Pai, que possamos renovar a cada dia o nosso entendimento da Tua natureza de Pai, a Tua paternidade, que sempre foste durante toda a eternidade e sempre serás Pai de um Filho, na comunhão do Espírito Santo. E obrigado, Senhor, porque nós podemos ter esta liberdade contigo, de te chamar Pai, de confiar em Ti como Pai perfeito e que possamos aproveitar isso. Ajuda-nos a aproveitar isso, a não viver aliados disso no nosso dia a dia. Ajuda-nos a mudar a forma como nos dirigimos a Ti, como pensamos em Ti, como Te vemos. Ajuda-nos, Senhor, a fazer este processo também de olhar para a nossa criação, Senhor, olhar para os modelos que nos foram dados de pai, de pais e que possamos entendendo isso, possamos ter um relacionamento mais saudável contigo. Ajuda-nos a fazer esse processo, Pai, a cada dia, porque nós queremos viver neste descanso e nesta paz, que é saber que somos filhos de um Pai perfeito, um Pai celestial, um Pai que nunca falha, um Pai que não muda, um Pai em quem não há mancha, não há defeito, e que isso possa transformar as nossas vidas. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.